Se você tem deixado a inteligência artificial te substituir, talvez esse vídeo hoje seja para você. A inteligência artificial hoje já faz parte do nosso cotidiano. Faz muito pouco tempo, se a gente for pensar, o quanto ela foi divulgada e aberta assim a toda a população a ter acesso, a partir do ChatGPT, do Gemini e desses vários outros que foram surgindo aí nesse caminho. E antes parecia algo que a gente só ia usar de vez em quando ou queria nos ajudar com coisas específicas, até que hoje é comum a gente precisar de qualquer coisa e entrar no aplicativo ou no computador e perguntar para o ChatGPT, por exemplo, e ele já nos dá uma resposta rápida. O que antes já era um pouco mais rápido do que antes do acesso à internet, né? O antes que eu falo é da gente ir no Google e fazer uma pesquisa, a gente já encontrava informações ali, por exemplo, mas a gente tinha que buscar essas informações. E aí, agora com o ChatGPT isso se tornou muito mais rápido do que já era. E eu falo isso, talvez a geração que já tenha nascido com esse acesso fácil à internet não entenda tanto, mas eu tenho mais de 30 anos, né? Eu tenho 33 anos. E na minha época de criança, a gente não tinha tanto acesso à internet. Então, quando a gente ia fazer algum trabalho na escola, eu sou da época de usar enciclopédia e que tinha que ir na biblioteca. Então, o acesso não era tão fácil, né? A gente vê que isso facilitou e aumentou a rapidez, fez com que a gente tivesse acesso também a itens, a coisas que eram mais distantes assim, ou que era mais difícil da gente ter, e isso é uma vantagem. Fez com que também a gente desenvolvesse um senso crítico, porque antes, só algumas pessoas que detinham ali aquele conhecimento, o acesso maior a certas coisas, então, o que elas falavam, a gente acreditava. Então, com a internet, a gente mesmo pôde ter essa oportunidade de ir lá e pesquisar. Então, acho sim que isso é uma vantagem. Voltando agora a falar sobre a inteligência artificial, acho que a gente precisa ter muito cuidado com a forma como a gente está utilizando ela, para não deixar ela entrar tanto no automático como muitas pessoas já estão deixando, e em muitos momentos eu me vi fazendo isso e eu tive que parar e dar um passo para trás, porque eu estava vendo que isso estava prejudicando, e por isso o objetivo, né, do vídeo de hoje. Antes, quando eu queria saber mais sobre algum assunto, quando eu queria produzir algum artigo, quando eu queria fazer algum projeto, eu ia na internet pesquisar, eu ia pesquisar por referências, eu ia buscar mais repertório, buscar mais conhecimento, ler mais artigos, e eu ia nessa busca, né, do Google, eu ia procurando, tinha esse tempo maior de pesquisa para depois desenvolver, seja um projeto de artigo, seja um projeto para alguma marca, seja um projeto para minha própria marca. Então, isso era algo que levava um tempo para fazer. E depois eu me peguei vendo que, em alguns momentos, eu simplesmente ia lá no ChatGPT e pedia pra ele listar algumas coisas, pedia pra ele buscar algumas coisas, e ele dava isso muito rápido. Isso era bom, porque no começo eu achava, não, isso aqui tá facilitando o meu trabalho, e em alguns momentos facilitava sim. Só que acaba que a gente perde essa vontade e essa também necessidade da gente se aprofundar nos estudos. Se você viu o vídeo passado, se você não viu, eu aconselho você a ver. Eu trouxe algumas indicações, né, do que vale a pena a gente olhar. Eu achei muito interessante um vídeo que apareceu de uma influenciadora pesquisando, colocando lá sobre um assunto aleatório, e ela pesquisando de forma mais aprofundada isso, mas sem utilizar a inteligência artificial. E aí isso me fez pensar, né, que a gente ir nos artigos, buscar por informações um pouco mais aprofundadas, faz com que mesmo que a gente não encontre ali, igual muitas vezes quando eu estava pesquisando, eu li um artigo e acabava que naquele artigo eu achava que eu ia encontrar alguma informação que eu precisava, mas não encontrava. Mas mesmo assim, eu tinha lido aquele artigo. Ele ia contribuir de certa forma para mim, o que não acontece se a gente colocar no ChatGPT, que ele vai dar respostas mais direcionadas, mas ele também muitas vezes não dá respostas tão certas assim, dá respostas mais genéricas, e muitas vezes ele também não aprofunda tanto, porque ele é uma inteligência artificial, então os dados têm que ser colocados ali para, conforme ele vai sendo colocado esses dados, para ele passar isso pra gente. Então, ele também não vai dar algo 100% ele preciso. Mas eu acabava me vendo isso. Também é a mesma coisa no processo criativo, né? Quando a gente tá criando alguma coisa, a gente tem essa etapa do processo criativo, do brainstorming, de pensar, de buscar referências. E muitas vezes eu me via, nossa, eu tô sem ideia, sem referências, ao invés de eu parar e pensar e buscar essas referências, não, eu pedia às vezes pro ChatGPT me ajudar com isso, que eu tava fazendo um projeto de tal forma, só que aí eu parei pra ver que sempre as coisas que ele me falava era algo genérico, algo que eu já tinha visto umas 10 pessoas fazendo,
E era algo que realmente ele não estava me ajudando, mas muitas vezes, pelo próprio de fazer de forma automática, acabava perguntando ali. Eu não estou dizendo que é de todo ruim. A inteligência artificial veio para contribuir com muitas coisas, facilitar o trabalho, organizar, só que a gente precisa ter essa consciência de não deixar ela nos substituir. Então, utilizar como um apoio para poder te ajudar a organizar, para poder te ajudar a corrigir algumas coisas, para poder te ajudar ali quando você já tem um texto pronto, uma ideia pronta, talvez a refinar ali um pouco. Igual eu falei, nessa questão de organização da ajuda, mas não de substituir, de ser o seu cérebro, de te dar a ideia, de te dar o direcionamento, mas de você fazer isso e pedir ajuda para organizar. Porque isso atrapalha a nossa criatividade, isso atrapalha, igual eu falei, a nossa vontade de estudar, porque se a gente já vê algo ali fácil, acaba que a gente não quer ali ir no mais difícil, que é o estudar, é o pesquisar. Então, eu acho que a gente não pode perder isso, principalmente a gente trabalha com a área criativa, e mesmo que a gente não trabalhe, quem não trabalha, né, com a área criativa, a gente precisa sempre gostar de estudar, de nos aprofundar, de ir em artigos, de ver o estudo de outras pessoas, ver também a forma como as pessoas enxergam e escrevem ali, mesmo que eu tô falando aqui de artigos, mas isso se aplica a projetos em si, porque quando a gente vai fazer um projeto prático na moda, a gente também precisa em artigos, a gente também precisa em estudos, por exemplo, eu quero fazer um projeto utilizando um tecido totalmente diferente. Será que já tem algum estudo de alguma pessoa que fez um projeto com um tecido, utilizando esse tecido, por exemplo? Então, a gente também vai em artigos pesquisar. Então, é nesse sentido, sabe? Da gente primeiro não utilizar ele, não ser a nossa primeira opção, mas ser a nossa opção para depois que a gente já tiver ali muitas ideias ali, ajudar a gente a organizar. E mesmo assim, a gente ainda ser criterioso, e o tanto que eu falo aqui da gente ter esse olhar mais crítico, né, fazer essa análise crítica, esse pensamento crítico, quando o ChatGPT também nos dá uma resposta, a gente ter esse pensamento crítico, porque eu acho que isso é muito importante, porque a gente não pode perder essa nossa vontade, esse nosso estímulo do estudar, e nós também não podemos perder a habilidade humana ali, de colocar o humano nas nossas criações, de colocar o humano nos nossos estudos, da gente voltar a pensar e a pensar com o tempo, né? Porque a gente precisa de um tempo para pensar, a gente precisa de um tempo para refletir, a gente precisa de um tempo para o processo criativo. Então, a gente precisa sempre lembrar que a gente precisa desse tempo, né? Ficou repetitivo, mas pra gente saber isso, ter essa consciência, não deixar o ChatGPT tá ali sempre no automático, sendo a primeira opção que a gente busca e só buscar aquilo, eu falo aquilo, pronto, eu vou seguir. Mas não, pra gente ser mais criterioso quanto a isso. E se você pensa assim também, coloca aqui nos comentários pra gente conversar, discutir sobre isso. Eu sei que a inteligência artificial, ela traz muitas vantagens, igual eu falei nos vídeos passados também, às vezes a gente quer fazer um mockup, às vezes a gente quer fazer uns testes ali dentro do processo criativo de moda, e a gente pode colocar lá, ele pode nos mostrar desenhos, nos mostrar estruturas pra gente evitar retrabalhos, e eu acho isso muito legal, isso facilita, mas ao mesmo tempo, agora falando nisso, né, a gente não pode deixar isso substituir a nossa habilidade ali de tentar desenhar também mesmo, eu não vou seguir por essa área do desenho de moda, mas a gente precisa ter essa habilidade pra gente entender como a gente vai passar isso pro outro, como tudo funciona dentro ali da moda, dentro das áreas dentro da moda. Então, só pra gente ter esse cuidado, né? A gente ter esse pensamento crítico, a gente não deixar fazer as coisas no automático e respeitar esse tempo, né? Por mais que a gente esteja no mercado, a gente precisa cumprir prazos, a gente precisa lidar com o algoritmo, com essa viralização, com essa visibilidade, com a questão de como a gente vai se adaptar, mas a gente se adaptar sem perder ali a identidade. Então é esse o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não esquece de curtir o vídeo, de se inscrever aqui no canal, de comentar também outros vídeos que vocês gostariam de ver por aqui. Até o próximo vídeo.